Olá, agora vamos falar dos espaços cervicais. Então, os espaços cervicais, eles podem ser divididos em supraioideos e infraioideos, e muitos deles acabam ocupando esses oideos. Nós temos o visceral, e muitos deles. Olá, agora vamos falar dos espaços cervicais. Então, os espaços cervicais, eles podem ser divididos em supraioideos e infraioideos, e muitos deles acabam ocupando esses dois compartimentos, né? Então, eles são divididos pela altura do osso ióide. Então, como espaços supraioideos, nós temos o parafaríngeo, o mastigatório, o parotídeo. Como espaços infraioideos, nós temos o visceral, o carotídeo, o retrofaríngeo barradêndico, o perivertebral, eles são espaços que estão tanto na região supraioide quanto na infraioide. Aqui o cervical anterior também acaba sendo um espaço apenas infraioide, enquanto o posterior supra e infra. E quando nós temos uma lesão que atravessa múltiplos espaços, então, por exemplo, um abscesso amidaliano, que vai se estender ao espaço parafaríngeo e depois ao mastigatório, a gente fala que isso é uma lesão transespacial, ou seja, ela está atravessando os espaços e acometendo múltiplos espaços. Enquanto o conceito de multiespacial seria uma lesão que acomete vários espaços, mas você não necessariamente está vendo a continuidade dessa lesão. Um exemplo muito comum é a malformação venosa, que é uma malformação congênita. Então, você pode ter ela em vários espaços cervicais, mas nem sempre você consegue ver a continuidade pelo exame de imagem. Então, o primeiro espaço que a gente vai falar é o espaço parafaríngeo. Ele é considerado um espaço-chave. Se a gente pegar a região supraioide do pescoço, que seria aqui acima do ocioide, né? Então, essa região aqui mais superior, e você traçar uma linha aqui dividido em dois hemipescoços, nós temos aqui um espaço preenchido por componente gorduroso, praticamente, e localizado numa região central. Então, o espaço parafaríngeo ele é chamado de espaço-chave justamente por isso. Ele é um espaço numa região central do hemipescoço e também ele uma das funções desse espaço é por ele ter um contraste natural, ou seja, você está vendo que tudo tem atenuação de partes moles, só esse espaço aqui tem atenuação de gordura, então ele dá um contraste natural. Por ele ter esse contraste, ele ajuda a dizer de onde estão outras lesões, de onde são outras lesões. Então, se eu tenho uma lesão aqui no mucoso faríngeo, ela vai deslocar o espaço parafaríngeo lateralmente. Uma lesão do espaço carotídeo vai deslocar anteriormente. Uma lesão aqui do espaço retrofaríngeo lateral, né, a porção lateral do espaço retrofaríngeo, vai deslocar anterolateralmente. E uma lesão do espaço mastigatório vai deslocar posterior ou posteromedialmente. Então, essa é a importância do espaço parafaríngeo. Uma outra importância é que, por ele ter essa atenuação predominantemente de gordura, ele indica se tem alguma coisa de errada adjacente, ou seja, ele é um indicador de processo inflamatório. Se eu tenho uma densificação do espaço parafaríngeo direito, por exemplo, eu vou ficar preocupado de ter uma infecção adjacente a esse espaço. A gente usa muito esse conceito quando a gente está avaliando a amidalites, tonsilites no exame de imagem. E, geralmente a gente pesquisa essa densificação do espaço parafaríngeo. Então, outros componentes do espaço parafaríngeo: vasos, nervos, glândulas salivares menores. Então, é muito incomum você ter lesões relacionadas a essas estruturas, mas eventualmente pode aparecer. O maior componente dele realmente é a gordura, e o plexo venoso pterigóideo, às vezes, ele pode aparecer como uma assimetria não apenas no espaço mastigatório, mas também aqui no espaço parafaríngeo. Agora vamos falar do espaço mucoso faríngeo.
O espaço mucoso faríngeo é esse espaço aqui, e basicamente esse espaço contém a mucosa faríngea, então a mucosa da orofaringe, da rinofaringe e da hipofaringe. Além disso, o tecido linfóide. E o tecido linfóide na faringe, ele forma um anel, e a gente vai chamar isso de anel de Waldeyer. Então, o anel de Waldeyer, ele é composto pela tonsila faríngea, localizada aqui na rinofaringe. Esse paciente ele já não tem mais a tonsila, então você vê que tem até uma área de retração junto aqui da musculatura pré-vertebral. A gente tem as tonsilas palatinas e a gente tem a tonsila lingual, que é na base da língua. Então, uma tonsila adenoide, né, ou a tonsila faríngea mais superior em região mediana, duas tonsilas laterais no nível da orofaringe, então as tonsilas palatinas, e as tonsilas linguais localizadas na base da língua. Então, isso, o conjunto disso forma o anel de Waldeyer. Além disso, a gente tem glândulas salivares menores. Vocês vão ver que as glândulas salivares menores elas existem em toda a superfície mucosa, em toda a superfície mucosa, então vai ter na cavidade oral, vai ter no palato duro e no palato mole, inclusive nessa região é um dos locais onde mais você tem glândulas salivares menores, em toda a mucosa faríngea, a mucosa da traqueia, do esôfago, então realmente elas estão presentes em quase todos os lugares. E também no nível da rinofaringe, nós temos o complexo faringotubário. Então, aqui na rinofaringe, a gente tem um relevo, né? Umas estruturas aqui formando um relevo. Esse recesso aqui lateral, o nome dele é recesso faríngeo lateral. Ele também é chamado de fosseta de Rosenmiller. Carcinoma de nasofaringe gosta muito dessa região aqui, para ter como sítio primário. Então é sempre importante olhar essa região, recesso faríngeo lateral ou fosseta de Rosenmiller. Aqui vocês veem uma proeminência que é formada por uma cartilagem que é chamada de torus tubário. Então aqui nós temos a proeminência do torus tubário e aqui nós temos uma outra entrada que seria o ósseo da tuba auditiva. Então por que é importante a gente saber isso? O carcinoma de rinofaringe, quando ele nasce aqui na fosseta de Rosenmiller, por exemplo, desculpe, quando ele nasce aqui na fosseta de Rosenmiller, ele começa a crescer, crescer, e começa a deslocar aqui o torus tubário, fechando o ósseo da tuba auditiva. Isso acaba levando a uma efusão na cavidade timpânica e na mastoide, algo que a gente vai chamar de otomastoidopatia secretória. Isso acontece porque o líquido que é secretado, às vezes, na cavidade timpânica e na mastoide, não consegue ser drenado aqui para a faringe, que está obstruída. Então, vai levando a um acúmulo líquido na cavidade timpânica e na mastoide, e isso aparece em pacientes, quando isso acontece, né, em pacientes adultos, principalmente de maneira unilateral, você tem que pesquisar com muito cuidado a rinofaringe, porque isso é um sinal de lesão na rinofaringe. Então aqui a gente vai ver as partes da faringe, né? Então aqui no contorno mais posterior, aqui no nível do palato duro, essa região a gente vai chamar de coana, e a coana é o que separa a cavidade nasal da rinofaringe, da rino ou da nasofaringe. No nível do palato duro, nós vamos fazer a divisão entre rinofaringe e orofaringe. Aqui abaixo do palato duro, o palato mole ele faz parte da orofaringe, até o topo aqui da epiglote, a gente vai considerar a orofaringe. Mas tem uma particularidade. Se eu traçar aqui uma linha superior à margem superior aqui da epiglote, uma coisa que eu comentei é que as tonsilas linguais, elas também são parte da base da língua. Então, ela desce de novo aqui e engloba essa região mais posterior. Um jeito prático que a gente usa, geralmente, é traçar uma linha aqui do palato duro até o hioide, e esse terço posterior da língua faz parte da orofaringe, a base da língua.
E abaixo aqui da epiglote, a gente tem a hipofaringe. Na verdade, aqui a hipofaringe e a laringe coexistem, porque a hipofaringe ela existe como um tubo fechado apenas durante a deglutição, quando a epiglote ela desce aqui, everte e fecha essa região aqui. Então aqui seria a hipofaringe, com a epiglote aberta nós temos apenas a parede posterior aqui da hipofaringe, a região pós-cricoide, e aqui abaixo nós temos o esôfago, enquanto a laringe vai se continuar aqui com a traqueia. Agora falando do espaço mastigatório. O espaço mastigatório, ele é formado pelos músculos da mastigação, a gente vai comentar sobre ele já já. Tem o ramo do nervo mandibular o ramos do nervo mandibular do trigêmeo, então V3. Esses ramos o ramo mandibular do nervo trigêmeo, né, ele vai dar origem ao nervo alveolar inferior, ao nervo lingual e a alguns outros ramos. E o V3, né, o ramo mandibular do nervo trigêmeo, ele é responsável pela inervação da musculatura mastigatória. Então esse ramo, ele sai do forame oval e vai inervar aqui a musculatura mastigatória. E aqui a gente também tem o ramo da mandíbula. A gente vai ter um forame aqui que é o forame mandibular, que a gente já comentou até na aula da mandíbula, e o canal do nervo alveolar inferior, por onde vai passar esse componente sensitivo de V3. Então, no espaço mastigatório nós temos muito músculo, osso e nervos. Então a gente pode ter chivanoma, a gente pode ter lesões ósseas como osteosarcoma e principalmente em crianças a gente tem que lembrar do rabdomiosarcoma. Então uma lesão agressiva no espaço mastigatório, uma lesão com atenuação de partes moles, a gente tem que lembrar do rabdomiosarcoma. Então, aqui, quais são os músculos da mastigação? Nós temos o músculo masseter, que é mais lateral, e dá esse formato um pouco mais quadrado para o nosso rosto. E nós temos os músculos pterigoides, um músculo pterigoide medial e um músculo pterigoide lateral. Então, aqui a gente está vendo o músculo pterigoide lateral e aqui o músculo pterigoide medial. O músculo pterigoide medial ele vai para baixo e o lateral vai para cima. Isso acontece porque uma parte do músculo pterigoide lateral ele vai se inserir direto na cabeça da mandíbula e no disco articular da articulação temporomandibular, e quando ele contrai, ele vai ajudar na abertura bucal. Então, o músculo pterigoide lateral ele é o mais importante na abertura bucal. E um pouco mais para cima, a gente vai ter o músculo temporal. O músculo temporal que vai crescer em faixa, né, ao longo da calota craniana, ao longo da escama temporal, e ele se insere aqui no processo coronoide. Então, aqui é o músculo temporal. Outro espaço que a gente tem é o espaço parotídeo. O espaço parotídeo, como o próprio nome diz, ele é formado basicamente pela glândula parótida. E ele vai ser dividido em duas porções ou dois lobos, um lobo superficial e um lobo profundo. Por que a gente prefere usar o termo porção ao invés de lobo? Porque esse não é um lobo anatômico, não é que nem os lobos pulmonares, em que você tem uma divisão correta. Essa divisão em lobos foi dada pelos cirurgiões, porque o que divide a porção superficial da profunda é justamente o nervo facial. Então eles fizeram essa divisão arbitrária, porque para eles uma abordagem de uma lesão no lobo superficial é diferente da abordagem de uma lesão no lobo profundo, justamente por causa do nervo facial. Então, no lobo profundo eu não posso fazer uma abordagem direta porque eu tenho o risco de lesar o nervo facial, enquanto uma lesão superficial não tem problema porque eu posso chegar nela diretamente sem ter medo de lesar o nervo facial. O nervo facial ele fica lateralmente aos vasos retromandibulares. Os vasos retromandibulares são a artéria carótida externa e a veia retromandibular. E o nervo facial ele fica junto da veia retromandibular. Então, na tomografia, como a gente não consegue ver o nervo, a gente acaba usando uma gambiarra e fala que se a lesão está lateral à veia retromandibular, provavelmente ela é superficial.
Lembrando que ainda assim pode ter a lesão pode ser bem caprichosa e crescer no espacinho de tecido que tem entre a veia retromandibular e o nervo facial. O próprio nervo facial, como eu tinha dito, e além disso, a glândula parótida, ela é a única glândula salivar que tem linfonodos intraglandulares. Isso acontece porque o processo de encapsulamento da glândula parótida é mais tardio. Então isso permite que os vasos linfáticos entrem na glândula. Isso não acontece com nenhuma outra glândula salivar. Então a gente tem que levar isso em consideração também, que dentro da glândula parótida você tem linfonodos. Então nem sempre que você ver um nódulo dentro da parótida é uma lesão da glândula parótida, né? Às vezes pode ser apenas um linfonodo. Então aqui é a imagem de como seria a divisão da glândula parótida. Então aqui nós temos o nervo facial, separando em uma porção superficial e uma porção profunda, mostrando aqui a artéria carótida externa e a veia retromandibular, e o nervo facial aqui bem junto da veia retromandibular. Se uma lesão nascer aqui nessa região mais medial, eu vou falar que ela está no lobo profundo. Se a lesão nascer aqui desse lado, eu vou dizer que ela está no lobo superficial. Agora o espaço carotídeo. O espaço carotídeo, ele é um espaço que está tanto na região supraioide quanto na região infraioide. Começando aqui pela região supraioide, perto do forame jugular, a gente vai ter a artéria carótida interna, a veia jugular interna, né? Então, que a artéria carótida interna vai entrar pelo canal carotídeo, a veia jugular interna vai entrar pelo forame jugular, e nós temos 4 nervos. Então, o nervo glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Esses 3 primeiros, eles saem pelo forame jugular. O único que tem um canal específico para ele mesmo é o nervo hipoglosso. Então, nós vamos ter esses 4 nervos na região supraioide. Então, olhando aqui na região supraioide, vamos tentar pensar como seria a disposição desses nervos. Aqui seria a língua, né? Então aqui seria o meio da face, né? A região mediana da face, e aqui seria a região lateral, a orelha estaria para cá. O que a gente está vendo? Perdão, falei ao contrário. Aqui seria a região mediana da face e aqui seria a orelha. Esse daqui é um espaço carotídeo do lado esquerdo. Então, aqui a gente está vendo o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele é o nervo motor da língua. Então, ele está querendo ir em direção à língua, né? Então, lembra hipoglosso, motor da língua. Ele está querendo ir para a língua, então ele vai ficar bem perto já da região mediana da face. Ele está querendo ir para o centro da face. O nervo glossofaríngeo, ele faz a inervação da cápsula da glândula parótida e também é responsável por parte da salivação. Então ele vai querer ficar mais lateral para ficar perto da glândula parótida. O nervo acessório, ele faz a inervação do músculo esternocleidomastoideo e trapézio. Então, esse nervo ele já está querendo ir aqui para o espaço cervical posterior, ele está querendo ir aqui para trás. E por fim, sobrou o nervo vago. O nervo vago é um nervo bem manjado, porque caracteristicamente ele fica entre a veia jugular e a artéria carótida comum. Então, uma lesão do nervo vago ele sempre vai separar essas duas estruturas, e ele desce até o mediastino. Tanto que o nervo vago, o ramo mais importante dele, que a gente lembra, né, é o nervo laringeu recorrente, que vai recorrer no sulco traqueoesofágico, e ele é um ramo do vago, ele recorre abaixo do arco aórtico, à esquerda, e abaixo da artéria subclávia, à direita. Na região infraioide, não sobrou nenhum desses nervos, né, exceto o nervo vago, que é o único que desce até lá o mediastino. O hipoglosso já foi para a língua, o glossofaríngeo já foi para a parótida, o acessório já está inervando o esternocleidomastoide e o trapézio, só sobrou aqui o nervo vago. Então a gente vai ter aqui o nervo vago e fora da bainha carotídea a gente também tem o tronco simpático. Lembrando que o nervo vago, quando ele
tem uma lesão neural, né, um schwannoma, por exemplo, ele vai separar a artéria carótida comum da veia jugular interna. Então, aqui é o espaço carotídeo na região infraioide. Na região infraioide, a gente não tem mais a artéria carótida interna, né, é a artéria carótida comum, a veia jugular interna e apenas o nervo vago. Agora falando sobre o espaço retrofaríngeo barra Dendir. É também um espaço que é supra e infraioide. Esse espaço, ele é quase um espaço virtual. Ele é muito fino. Às vezes na imagem a gente praticamente não consegue ver ele, exceto por um filete de gordura. O conteúdo desse espaço é gordura e linfonodos. Os linfonodos, eles estão apenas na região supraioide. Você não tem linfonodos retrofaríngeos na região infraioide, até porque a faringe, ela chega até a região ióide, né? Abaixo dela é o espaço visceral, e aí você tem linfonodos do espaço visceral. O espaço retrofaríngeo barra Dendir, ele é separado por uma fáscia, chamada fáscia alar, mas no nível de T3, que é mais ou menos no nível do mamilo, o espaço retrofaríngeo, ele acaba desembocando no espaço Dendir, e a partir de então você tem apenas o espaço Dendir. No pescoço, não importa, porque a gente vai ter sempre os dois, e é tão quase virtual esse espaço, que a gente não vai conseguir separar um do outro, é impossível por imagem separar um do outro. Esse espaço ele é importante porque ele é uma via de disseminação de infecções do pescoço ao mediastino. Então, supondo que você tenha um abscesso amidaliano que se estendeu ao espaço retrofaríngeo, tem que tomar cuidado porque esse abscesso ele pode descer até o mediastino e uma vez que isso acontece, aumenta em muito a mortalidade do paciente. Aqui é para mostrar algumas alterações do espaço retrofaríngeo barra Dendir. Aqui seria uma efusão do espaço retrofaríngeo barra Dendir, então um conteúdo líquido acumulado nessa região. E essa efusão do espaço retrofaríngeo, aqui é um outro caso também de efusão do espaço retrofaríngeo barra Dendir. E essa efusão pode ocorrer por várias coisas. Pode ser por radioterapia, pode ser por trombose venosa, pode ser por inflamação. Nesse caso, esse paciente tinha uma linfadenite, então aqui a gente vê um linfonodo inflamado e um linfonodo abscedado. Nesse caso aqui eu só estou mostrando a parte inferior, mas esse paciente tinha tendinopatia calcária pré-vertebral, que é uma doença de depósito que acontece e, por processo inflamatório, faz uma efusão no espaço retrofaríngeo barra Dendir. Agora o espaço visceral. O espaço visceral, ele é composto pela glândula tireoide, pelas glândulas paratireoides, que ficam posteriormente à glândula tireoide, mas podem ter em localizações ectópicas, os linfonodos do compartimento central, ou linfonodos do nível 6. Esses linfonodos eles são importantes porque eles são os primeiros a serem acometidos em neoplasia de tireoide e neoplasia de laringe. Também nós temos a traqueia e o esôfago cervical. E lembrando que as glândulas paratireoides elas podem ser avaliadas pela tomografia 4D, em que você faz uma fase pré-contraste, uma fase arterial e uma fase venosa. E caracteristicamente as glândulas paratireoides apresentam um realce um pouco mais arterial, que lava um pouco na fase venosa. Então agora a gente falar um pouquinho da laringe. Vamos falar das cartilagens que formam a laringe. Então aqui nós temos a epiglote. Eu vou falar primeiro das cartilagens ímpares e depois a gente vai para as cartilagens pares. Então, a primeira cartilagem é a cartilagem epiglote, aqui numa vista coronal, e aqui numa vista sagital, a gente cortou a laringe no meio, né? Então aqui a gente está vendo a epiglote, que se fixa aqui na cartilagem cricoide. A gente tem a cartilagem tireoide, que tem esse formato em escudo, com uma proeminência laríngea, também chamada de pomo de Adão, e uma incisura laríngea. E nós temos também a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide ela é importante porque ela é o único anel laríngeo completo.
Então, todas as cartilagens, elas não fazem o anel completo, exceto a cartilagem tireoide. Então, ela tem essa importância por deixar a via aérea aberta. Aqui, agora a gente vai falar um pouco das cartilagens pares. Existem 3 pares de cartilagens aqui na laringe, mas tem uma que é mais importante. Então, aqui nós temos as cartilagens aritenoides, que são as responsáveis pela movimentação da prega vocal. Então, a prega vocal ela se insere aqui no processo vocal da cartilagem aritenoide, uma de cada lado. E a cartilagem aritenoide ela se articula com a cartilagem cricoide, formando a articulação crico-aritenoide. Em cima da cartilagem aritenoide, esse chapéuzinho aqui é a cartilagem corniculada, e um pouco para cima a cartilagem cuneiforme. Essas outras duas elas não têm muita importância, é importante saber que elas existem porque às vezes podem se confundir quando elas são calcificadas, né? Elas podem ser confundidas com corpo estranho, mas elas não têm tanta importância assim para a movimentação da laringe. Então nós temos a epiglote, a tireoide e a cricoide, e a aritenoide corniculada e cuneiforme. A epiglote, a gente vai dividir ela em laringe supraglótica, glótica e subglótica. E a gente vai fazer isso baseado numa divisão aqui na altura do ventrículo laríngeo. O ventrículo laríngeo é essa proeminência, que é essa bolsa de ar aqui, que fica para a lateral. Então, o ventrículo laríngeo, ele existe entre a prega vestibular, que é também chamada de prega falsa, e a prega vocal, que é a prega verdadeira. Então, entre a prega vocal e a prega vestibular, nós temos o ventrículo laríngeo. O que está para cima do ventrículo laríngeo é a laringe supraglótica. Então, nós temos aqui a epiglote, prega vestibular, prega área epiglótica, que a gente vai mostrar em outras imagens. E do nível do ventrículo laríngeo até 1 centímetro abaixo, nós temos a laringe glótica, que é onde está a glote propriamente dita, né? A fenda glótica, que é a abertura que entre as pregas vocais. Então, o que é o componente da laringe glótica? Pregas vocais e as duas partes onde elas se comunicam, que é a comissura anterior e a comissura posterior. E do limite inferior da laringe glótica até a margem inferior da cartilagem cricoide, nós temos a laringe subglótica. Então, aqui, revisando, né, fazendo a divisão novamente, aqui a gente tem uma linha passando no nível do ventrículo laríngeo, aquela bolsa de ar. Nós temos o que está para cima, a supraglote, ou laringe supraglótica. Dessa linha até 1 centímetro abaixo é a laringe glótica. E dessa margem inferior até a margem inferior da cartilagem cricoide, nós temos a laringe subglótica. O ventrículo laríngeo ele existe entre a prega vestibular e a prega vocal. E é muito importante a gente não confundir essas duas coisas, porque a prega vestibular, você vê que tem um pouquinho de gordura aqui, enquanto a prega vocal ela é bem muscular, né? Ela tem os músculos da fonação. E aqui a laringe subglótica, basicamente é cartilagem e ar, né? Então, o nível da cricoide. Então, o que faz parte da laringe supraglótica? A epiglote, como a gente tinha comentado, as pregas ariepiglóticas. São essas duas pregas aqui que vão ligar ariepiglóticas, né? Vão ligar a epiglote até a cartilagem aritenoide. E quando vem a epiglote aqui, verte e fecha o tubo da laringe, então ela vai tampar esse tubo. Aqui atrás nós temos a hipofaringe. Então, o que faz parte da hipofaringe? Os seios piriformes são essas estruturas piriformes, né, em formato de pera, aqui piramidais. Mas, além disso, nós temos também a parede posterior da hipofaringe, e no nível da cricoide a gente tem uma região da hipofaringe que a gente vai chamar de região pós-cricoide. Já na laringe glótica, o que nós temos? As pregas vocais, a comissura anterior e a comissura posterior. Então, aqui, olha a cartilagem aritenoide de cada lado, a cartilagem cricoide, então eu estou no nível da articulação cricoaritenoide,
E é muito bom para esse nível da cartilagem cricoaritenoide é muito bom para a gente ver as pregas vocais, né? Então eu sei que eu estou no nível da prega vocal se eu estou vendo a articulação cricoaritenoide. Então aqui essa junção anterior é a comissura anterior e essa junção posterior é a comissura posterior. É importante para o radiologista, né, para um radiologista generalista, saber identificar os sinais de paralisia de prega vocal. Então, quais seriam esses sinais? A medianização da prega vocal. Então, se eu voltasse aqui, eu veria essa prega vocal aqui um pouco mais fechada. Junto com isso, a medianização também da articulação cricoaritenoide acometida e um alargamento do ventrículo laríngeo. Isso acaba sendo chamado de sinal da vela, lembra uma vela de barco. Junto com isso, nós também temos o desvio medial, aqui, o desvio anteromedial da cartilagem aritenoide, o alargamento do seio piriforme com consequente desvio aqui da prega área epiglótica. Então, quais são os sinais de paralisia de prega vocal? Medianização da prega, alargamento do ventrículo laríngeo, alargamento do seio piriforme. Esses são os três que são mais importantes de lembrar. E quando vem um paciente com paralisia de prega vocal, a gente tem que lembrar de avaliar todo o trajeto do nervo vago, que vai desde do tronco cerebral, né, então da região do sulco bulbo-pontino, sai pelo forame jugular, passa aqui entre a artéria carótida e a veia jugular, desce até lá embaixo, né, até o mediastino, e aqui ele vai emitir um ramo, né? Então, o laringeu recorrente recorre pelo arco aórtico e sulco traqueoesofágico, e aqui desse lado ele recorre atrás da subclávia e também sobe pelo sulco traqueoesofágico. Então a gente tem que observar todo esse trajeto. Qual que é a causa mais comum de paralisia de prega vocal? É a iatrogênica, seria por tireoidectomia. O cirurgião vai fazer a tireoidectomia e acaba lesando o nervo laringeu recorrente, mas geralmente, com o tempo, né, mais comumente, o paciente volta depois de uns meses até essa função do nervo. Não é uma lesão total, é mais uma lesão por manipulação. Agora o espaço perivertebral. O espaço perivertebral ele é mais discutido na parte do músculo esquelético, né? Na parte de coluna, mas tem uma doença que é importante a gente lembrar, que eu até já comentei sobre ela, que é a tendinite do músculo longo do pescoço, ou tendinopatia pré-vertebral, tendinopatia calcária pré-vertebral. É uma doença de depósito, localizada no tendão do músculo longo do pescoço, então você vê esses focos de calcificação, um aumento de partes moles, o paciente refere dor, e muito comumente você tem uma efusão do espaço retrofaríngeo barra Dendier. Então, às vezes as pessoas até só percebem que tem algo errado quando percebem que tem a efusão, e aí vão procurar uma causa. E dentre as causas está a tendinopatia calcária pré-vertebral. Então, lembrar dessa doença. O espaço cervical posterior. Acaba que a gente não lembra muito dele no espaço cervical, porque o principal conteúdo dele, além de gordura, é linfonodos. E então a gente acaba lembrando dele mais quando a gente vai falar de linfonodos. A gente vai falar mais para frente. Mas o conteúdo dele é gordura, o nervo acessório, então ele vai inervar aqui o músculo trapézio, o músculo esternocleidomastoide, é o espaço profundamente ao músculo esternocleidomastoide, então esse espaço em azul aqui, não tem relação com forames da base do crânio, e lembrar que uma lesão nesse espaço pode levar à denervação do músculo esternocleidomastoide e do trapézio, e isso é mais comumente observado quando o paciente precisa fazer um esvaziamento cervical. Então, no esvaziamento cervical, em que você tem que tirar os linfonodos, muitas vezes o nervo acessório não tem jeito, acaba indo embora junto. Uma lesão que é interessante lembrar, que acaba às vezes ficando para o pessoal do músculo, mas também vou mencionar aqui, é o chivanoma. O chivanoma do plexo braquial. Então, lembrar que algumas raízes do plexo braquial acabam passando também nessa região,
E quando você vê uma lesão com alto sinal em T2, ovalada, fusiforme, com esse trajeto aqui triangular, né, bem o trajeto do plexo braquial indo em direção ao membro superior, lembrar da possibilidade de um chivanoma. Agora a gente vai falar um pouco de algumas lesões e vamos começar pelos paragangliomas. O paraganglioma os paragangliomas, né, são lesões raras, mas eles são mais comuns, são um pouco mais comum em porcentagem na cabeça e pescoço. 80% dessas lesões são carotídeas ou jugulares. As carotídeas são as mais comuns disparado. O paraganglioma timpânico, ele é o tumor mais comum da orelha média. Então, você vê uma lesão com intenso realce na cavidade timpânica, né, uma lesão nodular com intenso realce na cavidade timpânica, tem que lembrar dessa possibilidade. E o paraganglioma jugular, ou júgulo timpânico, que ele é chamado assim porque quando o jugular vai crescendo, à medida que ele vai crescendo, ele acaba entrando na cavidade timpânica de maneira secundária, e a gente acaba chamando de júgulo timpânico. Ele é o segundo tumor mais frequente do osso temporal, porque o primeiro é o chivanoma vestibular. E tumores funcionantes em cabeça e pescoço são raros, é mais comum no abdômen, o paraganglioma funcionante. Lembrar que eles podem ser bilaterais e multicêntricos. Não vou falar para vocês lembrarem de porcentagem, mas uma coisa que é importante vocês lembrarem é: primeira coisa, viu um paraganglioma, procura outros, porque pode ter associação com os paragangliomas familiares. E quando eles são bilaterais, muito provavelmente eles são familiares. Então, checar se outras pessoas da família também não têm alguma alteração que leva a maior prevalência de paragangliomas. Nos paragangliomas familiares, a grande maioria também é carotídea. Pega pacientes um pouco mais jovens, né, na quarta década de vida, e tem esse padrão genético autossômico dominante com penetrância incompleta. Então, paraganglioma do osso temporal. O que a gente tem que lembrar? Geralmente é zumbido pulsátil. Em 90% dos casos, o paciente vai ter um zumbido pulsátil e lembrar que é uma lesão hipervascular, né? Então faz sentido ter esse sintoma. Perda auditiva condutiva ocorre em metade dos casos e muito raramente uma paralisia facial periférica, porque ainda assim é uma lesão benigna, né? Então ele não vai invadir o nervo facial, ele vai crescer, às vezes faz um aspecto agressivo até, mas ele ainda assim é uma lesão benigna. Tem maior incidência a partir da quarta década de vida, mais comum em paciente do sexo feminino, e lembrar que o paraganglioma vagal é o mais raro de todos os paragangliomas. Então ele não está exatamente no osso temporal, ele está cerca de 2 centímetros abaixo da base do crânio, e isso é um dado muito importante que vai levar a gente a diferenciar um do outro. O paraganglioma jugular, o centro dele é no forame jugular, então ele já vai começar a erodir o forame jugular de primeira. O paraganglioma vagal, ele nasce fora da base do crânio, ele nasce abaixo da base do crânio. É um tumor de crescimento lento, eventualmente ele pode ter um padrão um pouco mais agressivo. Ele faz uma destruição, uma erosão de aspecto permeativo do osso adjacente, principalmente no forame jugular esse aspecto é visto. Na tomografia você vai ver um intenso realce pelo contraste, e na ressonância magnética o aspecto de sal e pimenta, que é comum a todas as lesões hipervasculares. Então também o nasoangiofibroma juvenil vai ter esse mesmo aspecto de sal e pimenta, em que é visto na sequência T1. O sal são os focos de hemorragia, a pimenta são os flavoides, os vasos com fluxo rápido. Então aqui nós vemos uma tomografia, um corte coronal de tomografia computadorizada, aqui realizada após contraste. Nós vemos uma lesão ocupando a cavidade timpânica, e quando a gente olha na janela de partes moles, nós vemos que essa lesão tem um intenso realce. Olha o realce aqui da artéria carótida e olha o realce da lesão, é bem semelhante. Nesse caso era um paraganglioma. Uma coisa interessante é que o paraganglioma
não faz uma erosão precoce da cadeia ossicular, diferente do colesteatoma, por exemplo. Então, o paraganglioma ele é um tumor benigno, ele vai crescendo e vai envolvendo as estruturas, ele não vai erodindo as estruturas propriamente dita, exceto o forame jugular. Então, esse era um paraganglioma timpânico. Aqui é um outro caso, olha o forame jugular do lado esquerdo e olha o forame jugular do lado direito. Aqui a gente já vê aquela erosão de aspecto permeativo, é uma erosão como se pegasse areia e mexesse ela. E quando a gente vê intenso realce, eu não consigo nem separar a artéria carótida do restante da lesão, a veia jugular deve estar aqui pelo meio também. Então esse daqui é o característico de uma lesão, de um paraganglioma do forame jugular. Agora o mais comum de todos, o paraganglioma carotídeo. Aqui a gente tem a artéria carótida interna e externa. E o paraganglioma carotídeo, ele caracteristicamente nasce na região do corpo carotídeo, que fica localizado entre a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Então ele faz a separação desses dois vasos. Olha aqui a veia jugular interna, e a lesão está aqui, separando a artéria carótida interna da externa. E aí ele faz esse aspecto aqui que é descrito em aspecto em lira, que é aquele instrumento musical. Então você tem essa separação aqui da bifurcação carotídea, uma lesão nessas angiografias que a gente está vendo, uma lesão intensamente vascularizada. E por fim, esse daqui é uma lesão com intenso realce pelo contraste, tem alguns flavoides no interior, então já vou falar que é um paraganglioma, mas a gente tem que pensar em qual paraganglioma é. Aqui a gente está vendo os vasos deslocados, ela não está interposta, não está localizada na bifurcação carotídea. Essa posição é um pouco mais alta e não está separando a artéria carótida interna da externa, ela está deslocando meio que anterolateralmente. Esse daqui é um paraganglioma vagal. Então vamos ver as diferenças do paraganglioma carotídeo para o paraganglioma vagal. Carotídeo separa aqui a artéria carótida interna da externa e a veia jugular aqui fica para trás. Aqui, olha a bifurcação carotídea. Ela não está interposta entre a bifurcação carotídea e ela joga os vasos. Aqui ficou uma fase muito venosa, então não está tão bom assim para ver as artérias, mas as artérias elas são deslocadas aqui para frente e a lesão não está separando a bifurcação carotídea. Então, esse daqui é um paraganglioma vagal. Aqui é só para vocês lembrarem o sítio de acometimento, mas tem muitos outros, tem laringe, região aortopulmonar, pode acontecer em diversos lugares, mas para a prova, lembrar carotídeo, jugular, timpânico e vagal é o mais raro de todos. Mais raro de todos os quatro, né? Tem outros muito mais raros, mas que nem vale a pena a gente comentar. Agora vamos falar um pouco de níveis linfonodais. Então, os níveis linfonodais, essa divisão em níveis, ela foi feita para padronização. Então, nós temos cadeias cervicais superficiais e profundas, os níveis linfonodais, que a gente vai chamar de nível, tudo que tem esses algoritmos romanos. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Cadeia, a gente vai chamar quando a gente está falando o nome do nível. Então, é nível 1A ou cadeia submentoniana, nível 1B ou cadeia submandibular. Não existe nível submandibular, não existe cadeia 1B. Então, cadeia tem nome, nível tem número. As cadeias superficiais, elas não recebem essa numeração porque a divisão em níveis ela foi feita apenas para os níveis cervicais que geralmente são ressecados no esvaziamento cervical. E geralmente você só vai fazer ressecção de cadeias superficiais se tiver um linfonodo claramente acometido nessa região. Então, no esvaziamento cervical tradicional, que geralmente é SEC de mucosa, então vai dar para linfonodos mais profundos, as cadeias superficiais não participam. Quais são essas cadeias superficiais? São as faciais, as parotídeas, as occipitais.
Retrofaríngea não é bem superficial, mas também não faz parte do esvaziamento cervical tradicional. E quais são as profundas? Submentoniana, submandibular, jugular interna, espinal acessória. E para fazer essa avaliação de linfonodos não é apenas na radiologia, né? Então você tem que fazer uma correlação clínica, cirúrgica e radiológica. Então, é bem decoreba a parte de linfonodos, mas sempre cai em prova. Então eu acho que é importante vocês estudarem, rever isso antes da prova, porque em alguma das provas vai cair, ou na anual, ou na teórica, ou na prática, geralmente sempre cai. Então aqui, vamos lembrar de duas divisões aqui no crânio caudal. Então a gente tem uma divisão no nível do osso hioide, e outra divisão no nível da cricoide. É sempre na margem inferior. Quando eu falar no osso hioide, eu estou querendo falar a margem inferior do osso hioide. Quando eu falar na cartilagem cricoide, é na margem inferior da cartilagem cricoide. Então, esses dois níveis são o que separam os níveis cervicais. Esses dois níveis, né, o hioide e a cricoide, é o que separam os níveis cervicais, ou as cadeias cervicais. Então isso é importante lembrar. Na minha prova do CBR caiu qual reparo anatômico separa o nível 3 do nível 4. E era a cartilagem cricoide. Você só precisava saber disso. Em várias outras provas que eu já vi, já cai mostrando o linfonodo, que nível é esse, assim, então a gente nunca sabe exatamente o que vai ser pedido, mas é importante saber os reparos anatômicos. Então, vamos falar desses níveis mais superiores aqui. Então, nós temos acima do osso hioide o nível 1, o nível 2 e o nível 5. Vocês veem que ele é bem grande, vai até lá embaixo, mas tem um pedacinho aqui superior. Então, pedacinho do nível 5A. Então, vamos fazer um corte nessa região, um corte acima do osso hioide. O nível 1, ele é subdividido em 1A e 1B, mas ele está todo para frente da margem posterior da glândula submandibular. Então eu traço uma linha aqui e tudo que tiver para frente é nível 1. Agora a gente vai ver o que é nível 1A e o que é nível 1B. Se os linfonodos estiverem localizados aqui entre as margens laterais do músculo digástrico anterior, do ventre anterior do músculo digástrico, a gente vai chamar isso de nível 1A. E porque o digástrico ele está aqui nessa região que é a região mentoniana. Então, o nível 1A também é chamado de cadeia submentoniana, enquanto o nível 1B é cadeia submandibular. E lá para trás, a gente vai usar como reparo anatômico a margem posterior do músculo esternocleidomastoide. Então, aqui para trás eu vou traçar uma linha e para trás disso é nível 5A. Então, entre os ventres anteriores do músculo digástrico, nós temos aqui os linfonodos do nível 1A, ou cadeia submentoniana, e para a lateral nós temos do nível 1B, ou cadeia submandibular. Aí o nível 2 ele também é subdividido em dois subgrupos, e isso é feito pela margem posterior da veia jugular interna. Então, o que está para frente é nível 2A e o que está para trás é nível 2B. Uma particularidade dessa divisão é que você precisa ter um plano gorduroso separando o linfonodo da veia jugular interna. Por que isso? Pensa que no esvaziamento cervical, às vezes eles precisam retirar a veia jugular interna. Então, se esse linfonodo ele não tiver um plano separando ele da veia jugular interna, é capaz desse linfonodo ir embora junto com a veia jugular. Então, ele vai ser considerado como linfonodo nível 2. Ao passo que se esse linfonodo estiver separado, como esse linfonodinho aqui estiver separado da veia jugular interna, ele vai ser considerado nível 2B. E tudo isso aqui é chamado de cadeia jugular interna. Essa cadeia aqui, 2, 3 e 4, é chamada de jugular interna, superior, média e inferior.
Vamos descer um pouco mais. Abaixo do osso hioide, a gente vai ter o nível 3, o nível 5A, o resto do nível 5A, né? Então o nível 5 ele é dividido aqui pela cricoide, mas a gente começa a entrar num outro compartimento central. Se antes a parte central aqui era nível 1, agora a parte central é o nível 6. É toda essa região aqui. Então vai lá até quase o mediastino. Então o nível, então a gente vai ter aqui entre o ventre anterior do músculo, o músculo esternocleidomastoide, nós vamos ter a cadeia jugular interna, ou nível 3. Para trás do músculo esternocleidomastoide, nós vamos ter o nível 5A. E medial às artérias carótidas comuns, nós vamos ter o nível 6. Então, aqui para medial, nós temos o nível 6. Aqui, o que sobrou seria nível 3, e para trás do esternocleidomastoide é nível 5. Então, quais são o nome dessas cadeias? Essa daqui seria a cadeia visceral. Se vocês lembrarem, o nome do espaço cervical que está nessa região é espaço visceral. Cadeia jugular interna pode ser média. E aqui é o resto da cadeia espinal acessória. Espinal acessória porque é por onde passa o nervo acessório, né, que vai inervar aqui o músculo esternocleidomastoide e o trapézio. E por fim, abaixo da cricoide, nós temos o nível 5B, que seria o resto, né, da cadeia espinal acessória, que começou bem pequenininha, agora está bem grande. O nível 4, que é a parte mais inferior da cadeia jugular interna, e o resto do nível 6. Então, aqui a gente traça a margem posterior do músculo esternocleidomastoide, e a gente junta aqui com a margem posterior do músculo escaleno anterior. Então, tudo isso para trás aqui é nível 5B. A gente separa de novo aqui na margem medial das artérias carótidas comuns, nível 6 ou cadeia visceral, e o que está no meio entre um e outro aqui é nível 4. Tem o nível 7 também, mas o nível 7 acaba sendo um linfonodo mediastinal e muitas vezes acaba recebendo uma nomenclatura das cadeias mediastinais, mas lembrando que seria o linfonodo que está atrás do manúbrio external, né? Então está abaixo aqui do topo do manúbrio external, mas assim, eu nunca vi usarem o nível 7 porque acaba recebendo nomenclatura dos linfonodos mediastinais. Agora falando de linfonodos cervicais, a gente tem que lembrar que os linfonodos normais, eles são alongados, com hilo gorduroso e dimensões normais. Então, a gente usa as dimensões de um linfonodo, mas nem sempre esse é o melhor aspecto, porque você pode ter alguns linfonodos bem alongados e que acaba ficando com dimensões um pouco maiores assim, e não significa que eles são linfonodos alterados. Então, a presença do hilo gorduroso, aqui a gente vê que tem o córtex, né, e tem uma gordurinha aqui dentro, nesse corte de ressonância magnética em T1. Quando ele tem no eixo longitudinal é 2 vezes maior que o seu eixo transverso, também isso daí fala a favor dele ser um linfonodo normal. Mas, como via de regra, a gente acaba usando como medida 1,5 centímetros nos níveis 1 e 2, 0,8 centímetros para as cadeias retrofaríngeas laterais e 1 centímetro para os demais níveis cervicais. Isso daqui depende da referência que você estiver usando. Outras referências vão usar outras medidas, por isso que não é algo tão fidedigno, mas na maioria das vezes é isso que o pessoal usa. Assim, nunca vi cobrarem isso em prova assim, de qual que é a medida do linfonodo, mas é bom para guardar. Aqui mostrando que ele tem um eixo longitudinal maior que o eixo transverso. Aqui o hilo gorduroso. Esse daqui é um linfonodo retrofaríngeo lateral. Aqui a gente tem o espaço retrofaríngeo, que eu tinha comentado que é um espaço quase virtual.
E os linfonodos eles costumam ser aqui mais na região lateral. É importante não confundir linfonodos retrofaríngeos laterais quando eles estão liquefeitos com abscesso amidaliano, por exemplo. Agora, aspectos atípicos dos linfonodos. Um deles é a calcificação. Então, existem algumas razões para ter calcificações linfonodais. Então, por exemplo, doenças granulomatosas pode acontecer de darem calcificações, mas isso é bem mais comum no tórax do que no pescoço. Geralmente, quando a gente vê calcificação de linfonodo no pescoço, a gente pensa ou em carcinoma de tireoide, ou em algum tipo de metástase, como adenocarcinoma mucinoso, por exemplo. Metástase, calcificação em linfonodo no pescoço é muito raro por doenças benignas. Acontece, mas é mais raro. A gente tende a ficar com uma suspeita maior de ter uma neoplasia de tireoide, por exemplo. Pós-tratamento pode acontecer tanto no carcinoma epidermoide quanto no linfoma tratado. Metaplasia gordurosa eventualmente pode acontecer também, você tem uma substituição gordurosa do córtex linfonodal, mas isso daí é bem mais raro. E aqui é um linfonodo de aspecto reacional, então você vê que esse linfonodo está com dimensões aumentadas, mas ainda assim ele mantém um aspecto ovalado, maior eixo longitudinal e com hilo gorduroso. Falando um pouco de neoplasia, nós temos o carcinoma de rinofaringe. Ele é dividido em queratinizante, não queratinizante e o escamoso basaloide. O mais comum ele é o não queratinizante, indiferenciado, e tem uma associação com o vírus Epstein-Barr. E isso daí acaba ajudando quando você encontra primeiro o linfonodo e não a lesão, em casos de carcinoma de sítio indeterminado. Então, uma coisa que pode fazer é a pesquisa do vírus. Se é HPV positivo, você vai pensar primeiro em carcinoma de orofaringe. Se é Epstein-Barr positivo, você vai pensar primeiro em carcinoma de rinofaringe. É muito comum no diagnóstico do carcinoma de rinofaringe você já ter muitas linfonodomegalias, porque não é uma doença tão sintomática assim. Então, linfonodomegalias retrofaríngeas, mais da metade dos pacientes acabam tendo no diagnóstico. Também invasão da musculatura pré-vertebral pela própria proximidade é muito comum. E lembrar que o carcinoma de rinofaringe gosta aqui da fosseta de Rosenmiller, o recesso faríngeo lateral. É um dos sítios que a gente sempre tem que pesquisar nesses casos. E lembrar também da obstrução da tuba auditiva, que leva a uma automassoidopatia secretória. Sobre a neoplasia de orofaringe, antigamente era relacionada ao álcool e tabaco, né, era mais comumente relacionada ao álcool e tabaco, ainda é relacionada, mas a gente tem visto o aumento da incidência relacionada ao HPV. Isso não acontece só na orofaringe, são em vários sítios, orofaringe, hipofaringe, até na cavidade nasal, a gente tem casos, mas a orofaringe é o mais clássico. E se antes era dependente, né, da agressão à mucosa pelo álcool e pelo tabaco, então em pacientes mais idosos que eram expostos por mais tempo a esses fatores agressores, agora o HPV ele tem relação com as práticas sexuais e em pacientes mais jovens. Então a gente tem visto uma redução da idade desses pacientes com SEC de orofaringe, mas ao mesmo tempo esses tumores eles têm um prognóstico melhor. Ah, podem se apresentar como linfonodomegalias císticas, elas podem aparecer no SEC não HPV, mas geralmente é um linfonodo necrótico, não exatamente um linfonodo cístico, né? Mas no HPV é o mais característico, uma linfonodomegalia cística. É importante lembrar que isso daqui é um falso negativo para PET. Então, no PET, por não ser um linfonodo com uma massa celular, ele não vai captar. Então, é importante tomar cuidado quando você estiver avaliando um PET de paciente com SEC HPV positivo. Lembrar que na neoplasia de faringe, a linfonodomegalia pode ser maior que a lesão primária. Isso daí é particularmente verdade para a neoplasia de seio piriforme. Ele gosta de dar umas linfonodomegalias desproporcionais ao tamanho da lesão primária.
Então é sempre importante você tomar muito cuidado e avaliar com muito cuidado a mucosa da faringe. E um diferencial de carcinoma de rinofaringe é o linfoma. E esse diferencial ele é bem difícil, porque o linfoma ele vai levar a um aumento na região da tonsila, né, que é a parede posterior da rinofaringe, e também vai ter linfonodomegalias associadas. Mas uma coisa que ajuda, o carcinoma de rinofaringe costuma ser mais lateral, enquanto o linfoma é mais mediano. E o linfoma ele tem um ADC um pouco mais baixo, então geralmente abaixo de 0,7 fala mais a favor de linfoma. O ADC ele também tem o carcinoma de rinofaringe também tem um ADC baixo, mas não tão baixo quanto o linfoma. Agora falando de lesões cervicais císticas. Vamos lembrar das metástases císticas, como eu falei, a tireoide, o HPV, né, gosta de dar metástase linfonodal cística, mas o carcinoma de tireoide, além de metástase linfonodal com calcificação, também gosta de dar metástase cística. Então lembrar que em topografia linfonodal as metástases não devem ser descartadas. Todo mundo tem história de pessoas que pensaram que era um cisto branquial e no fim era um linfonodo metastático. Então, em adulto, se está na topografia linfonodal, pensar em metástase cística. Então, esse daqui é um carcinoma papilífero de tireoide. A gente vê linfonodos císticos, alguns sólidos, né? Mas muitos linfonodos císticos também. E aqui, e a lesão aqui localizada no istmo, e esse daqui, olha a assimetria, né? Um espessamento e realce aqui da parede lateral esquerda da orofaringe, e uma linfonodomegalia metastática desse lado. Agora falando de outras lesões cervicais císticas, a gente vai falar do cisto do ducto tireoglosso, também dos branquiais, as anomalias vasculares de baixo fluxo e da rânula. Começando pelo cisto do ducto tireoglosso. Esse cisto está localizado no trajeto relacionado à descida da glândula tireoide. Então, a glândula tireoide, durante a embriogênese, ela é formada aqui na região da orofaringe, né? Lembrando que esse terço posterior da língua faz parte da orofaringe. Ela nasce nessa região que vai ser chamada de forame cego, e ela vai descendo anteriormente, aqui desce pelo assoalho da boca, anteriormente aqui ao corpo do ossioide, dá uma voltinha aqui posterior ao corpo do ossioide e desce até o leito tireoidiano. Então, o cisto do ducto tireoglosso, o ducto tireoglosso seria esse trajeto que fica durante a descida da glândula tireoide. Esse trajeto ele tem que desaparecer durante a embriogênese. Se tiver alguma persistência desse trajeto, alguma persistência das células desse ducto, acaba que ele forma o cisto do ducto tireoglosso. Lembrar que ele pode ser supraioide, ióide ou infraioide. Quando ele é infraioide, ele pode ser mediano ou paramediano. Tem um limite de até 2 centímetros para fora da linha mediana. E o mais comum é ele ser ou no nível do ossioide ou infraioide. O supraioide é um pouco mais incomum. Ele é a lesão cervical congênita mais comum do pescoço, então é muito comum a gente encontrar essas lesões. 90% são diagnosticados na infância, antes dos 10 anos. Pode ter conteúdo hiperproteico, e isso vai aparecer como conteúdo hiperatenuante na tomografia ou com hipersinal em T1 na ressonância, e ele pode se tornar infectado e sintomático. Geralmente, o diagnóstico é feito assim, ou acabou que o paciente teve alguma infecção alguma vez na vida e foi fazer um exame de rotina e acaba que você vê porque é uma lesão muito comum, ou quando ele está tendo sintoma é porque o cisto está infectado. Então aqui é o aspecto de um cisto infectado. Você vê o realce, o espessamento e realce das paredes do cisto, a densificação dos planos miodiposos adjacentes. Aqui é um aspecto clássico de um cisto ducto tireoglosso. Falei que ele nasce no forame cego, passa aqui na frente do ossioide, dá uma voltinha atrás. Então é um cisto que tem um componente posterior ao corpo do ossioide e um anterior aqui ao ossioide.
Isso daqui está faltando um pedaço do corpo do ocioide, significa que esse paciente já foi operado para retirada do ducto tireoglosso. A cirurgia que é feita é a cirurgia de Sistrunk, com a ressecção de parte do corpo do ocioide, porque ele tem uma íntima ligação, uma conexão com esse osso. Quando você faz essa cirurgia, a taxa de recidiva ela cai bastante, mas mesmo assim, nesse caso, acabou tendo uma recidiva. Agora falando das lesões cervicais císticas, agora falando dos cistos de arcos branquiais. Nós temos cistos de 4 arcos, do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quinto e o sexto arco, geralmente, eles degeneram de maneira muito precoce, então você não tem lesões císticas relacionadas a esse arco. E o cisto branquial mais comum é o cisto de segundo arco branquial. Ele tem uma localização bem característica, que é posterior à glândula submandibular, anterior ao músculo esternocleidomastoide e lateral ao espaço carotídeo. Mais de 90% dos casos é essa descrição do cisto branquial que vocês vão ver. Mas, em segundo lugar, vem o cisto de primeiro arco branquial, que pode ser intra ou periparotídeo, o cisto de terceiro arco branquial, que é muito raro, localizado no espaço cervical posterior, e o cisto de quarto arco branquial, que, apesar dele ser bem raro, às vezes ele cai na prova porque ele tem um aspecto muito característico. Ele aparece como uma tireoidite focal do lobo esquerdo ou um abscesso do lobo tireoidiano esquerdo. Então, ele costuma ser visto como um seio branquial, na verdade, não um cisto, né? Então, um seio branquial que se estende do ápice do seio piriforme ao polo superior da glândula tireoide. E quando vocês verem uma história, ou tireoidite focal à esquerda, ou abscesso tireoidiano do lado esquerdo, lembrar da possibilidade de cisto de quarto arco branquial. Então, vamos ver aqui o cisto de segundo arco branquial, que é o mais característico. Posterior à glândula submandibular, anterior aqui ao músculo esternocleidomastoide, lateral ao espaço carotídeo. Com essa descrição é típico de cisto de segundo arco branquial. Agora, malformação linfática. Ela pode ser macro ou microcística. Antigamente era chamada de higroma cístico ou linfangioma, é um termo antigo, mas ainda muito utilizado. Ela é um tipo de malformação vascular de baixo fluxo que apresenta múltiplos compartimentos. Muito raramente ela pode se apresentar como um cisto único, mas o mais comum é multiloculado. E o aspecto característico, que eu já tinha até comentado na aula de órbita, é a formação de nível líquido-líquido. Então, quando você vê esses múltiplos focos de sangramento formando o nível líquido numa lesão, principalmente no espaço cervical posterior, que é o lugar mais comum onde ela aparece, pensar primeiro em uma formação linfática. Então, aqui é uma malformação linfática no espaço cervical posterior. Aqui numa ressonância fetal, olha a medula, espaço cervical posterior, chegando até aqui ao espaço perivertebral. E um diagnóstico diferencial, aqui é pegando o assoalho da cavidade oral. Coisas que tem que lembrar. Primeiro, não realça, né? Então, ela não realça. E um diagnóstico diferencial bem importante é o teratoma, principalmente na parte fetal ou geralmente em recém-nascidos. E uma coisa que vai ajudar a diferenciar a malformação linfática do teratoma é porque a malformação linfática ela se conforma ao espaço cervical, então ela pode até ter um efeito expansivo, mas ela costuma meio que preservar o espaço, assim, ela vai tentando se acomodar. Enquanto o teratoma é uma lesão sólida expansiva mesmo, assim. Além de tudo, ele tem focos de calcificação e focos de gordura. Isso daí ajuda bastante no diagnóstico, mas nem sempre estão presentes. A rânula, ela é um cisto de retenção da glândula sublingual ou de uma glândula salivar menor, mais comumente da glândula sublingual. Ela é uma lesão adquirida e ela pode se estender para o espaço submandibular. Nesse caso, a gente vai chamar de rânula mergulhante. Então, aqui é o aspecto clássico de uma rânula, uma lesão cística, ocupando o espaço sublingual junto da glândula sublingual. Eventualmente, ela pode se comunicar com o espaço sublingual do outro lado. Se ela protruir aqui
ou por trás ou por uma falha do músculo miloióide até o espaço submandibular, a gente vai chamar ela de rânula mergulhante. Um diagnóstico diferencial é o cisto dermoide ou epidermoide. Esse cisto, ele mais comumente é localizado na região mediana. Raramente ele pode aparecer na região paramediana, como nesse caso aqui. Mas uma coisa que ajudava nesse caso é que o cisto dermoide, ele vai ter glóbulos de gordura no interior. E às vezes eles vão se acumulando nessas formações ovaladas, né, com atenuação de gordura, assumindo um aspecto que a gente chama de saco de bolas de Gude. Então, esse daqui é um aspecto bem típico. Se fosse um cisto epidermoide, a gente veria restrição à difusão. Uma outra lesão cervical inflamatória é a carotidínia, ou Tipping Syndrome, que é inflamação transitória perivascular da artéria carótida interna. Da artéria carótida, desculpa. Ele é um processo inflamatório, idiopático, doloroso e autolimitado, e é caracterizado por um tecido inflamatório pericarotídeo, geralmente sem estenose. Então, o paciente geralmente aponta com o dedo onde está doendo, ele vai apontar na região da bifurcação carotídea, e quando você faz algum estudo de imagem, você vai ver edema e densificação ao redor do bulbo carotídeo. Agora a gente vai falar um pouco da tonsilite. A tonsilite, ela é um processo inflamatório, pode ser tanto de qualquer tonsila, das tonsilas palatinas, da tonsila faríngea, né, da adenoide, ou das tonsilas linguais, e o aspecto por imagem característico é esse realce estriado. Isso acontece porque está tendo um exudato, então o exudato está preenchendo as criptas das tonsilas, e entre esse exudato você tem o tecido realçando, então ele vai dando esse aspecto tigroide. Um aspecto tigroide é bem específico para tonsilite não supurativa. Geralmente você tem linfonodos e linfonodomegalias reacionais, como nesse caso, e você vê a diferença entre uma tonsilite supurativa e uma não supurativa. O abscesso, ele é uma lesão expansiva, conteúdo hipoatenuante e realce periférico. Então aqui é um abscesso transespacial, já se estendendo aqui para o espaço parafaríngeo e mastigatório, e com redução da coluna aérea. Então nesses casos é sempre importante a gente falar, primeiro, se tem extensão para outros espaços cervicais, e segundo, se tem redução da coluna aérea. Não confundir abscesso amidaliano com linfonodo abscedado no espaço retrofaríngeo. Isso já foi questão de prova e muita gente errou. Um linfonodo abscedado no espaço retrofaríngeo lateral, uma linfadenite retrofaríngea, ela, por definição, é localizada no espaço retrofaríngeo. Então, olha como esse abscesso está posterior, olha onde está a tonsila amidaliana, que é a tonsila palatina. Isso não é um abscesso da tonsila, isso está localizado posteriormente ao espaço mucoso-faríngeo e isso é o espaço retrofaríngeo. Olha o espaço carotídeo deslocado lateralmente, o espaço parafaríngeo deslocado anteriormente. Então isso daqui não é uma lesão do espaço mucoso-faríngeo, isso está localizado posteriormente, está até deslocando anteriormente o espaço mucoso-faríngeo. Eventualmente, você pode ter associação de vasoespasmo da artéria carótida interna. Na maioria das vezes, isso não dá nenhum problema. Existem alguns relatos de pacientes que tiveram sequelas por causa desse vasoespasmo intenso, mas isso assim é coisa de relato. O mais comum é não ter problema nenhum. Aqui só para mostrar uma imagem da carotidínia. Isso daqui foi feito por ultrassom, então a gente vê todo esse borramento da gordura aqui no bulbo esquerdo, olha em comparação com o bulbo carotídeo direito. E aqui na ressonância magnética, olha o aumento de sinal em T2 em comparação com o contralateral. De novo aqui, isso daqui é a alteração inflamatória. Aqui a gente consegue ver o aumento do realce nessa região. Outro caso, aqui bem mais exuberante, né? Então a gente vê do lado direito, não tem um tecido, mas aqui do lado esquerdo, olha o tanto de edema e lâminas líquidas que a gente tem ao redor da artéria carótida. Então é um quadro bem exuberante. Aqui é só para mostrar uma tireoidite, geralmente isso é
mais bem visto pela ultrassonografia, mas para lembrar que quando pega só o lado esquerdo, lembrar da possibilidade de cisto de quarto arco branquial. Agora vamos falar um pouco de tumores parotídeos. O tumor parotídeo mais comum é o adenoma pleomórfico, também chamado de tumor misto benigno. Ele é a lesão benigna mais comum das glândulas salivares, tem uma recorrência pós-cirúrgica até que razoável, porque tem uma pseudocápsula, ele não tem uma cápsula verdadeira, então às vezes ele vai meio que se disseminando por estruturas que a gente chama de pseudópodos. E existe uma regra dos 80 que é 80% dos tumores salivares, o adenoma pleomórfico, né? 80% é na glândula parótida e 5 a 10% evoluem para malignidade. Então isso é a principal razão para você fazer a ressecção de um adenoma pleomórfico, porque com o passar das décadas é descrito que existe um aumento da probabilidade dele malignizar. Aqui, entre os tumores malignos parotídeos, nós temos o carcinoma mucoepidermoide, seguido do adenoide cístico, mas nas demais glândulas nós temos mais comumente o adenoide cístico e depois o mucoepidermoide. É importante lembrar que, à medida que a glândula vai diminuindo de tamanho, maior é a probabilidade da lesão ser maligna. Então, quase a maioria dos tumores parotídeos são benignos, 80% é o adenoma pleomórfico, e você ainda tem outros tumores benignos que podem acontecer, mas nas glândulas salivares menores, por exemplo, a chance de você ter um adenoide cístico aumenta bastante. Como diagnósticos diferenciais de lesões malignas, nós temos metástases e linfomas. Então, metástase é importante lembrar, inclusive, das metástases linfonodais. Então, os linfonodos da parótida, eles drenam parte do couro cabeludo e a pele ao redor da orelha. Então, sempre que você vê um linfonodo de aspecto necrótico na parótida, olha com muito cuidado a superfície cutânea. Linfoma também pode acontecer. Os casos de linfoma que eu vi geralmente foram associados com a síndrome de Sjögren, que tem essa associação aumentada com linfoma. Agora vamos falar um pouco de lesões císticas. Nós temos a parotidite, lesões linfoepiteliais, síndrome de Sjögren e o tumor de Warthin. A parotidite, lembrar que aumento das dimensões da glândula parótida, aumento das dimensões do realce, densificação dos planos adiposos adjacentes são sinais de uma cialodenite aguda. Quando aparece lesão cística, geralmente é uma cialocele relacionada à história de infecções, né? Esse paciente já teve múltiplas infecções e ficou uma sequela, e essa sequela acabou levando a uma estenose e uma posterior dilatação ou a montante ou a jusante do ducto parotídeo. Lesões linfoepiteliais benignas relacionadas ao HIV, atualmente com a terapia antirretroviral, elas são muito menos comuns. Elas são caracterizadas por múltiplos cistos bilaterais e podem ter realce periférico. Atualmente, isso é bem raro por causa da terapia antirretroviral. E a síndrome Sjögren, também chamada de síndrome Zika, que é olhos secos, boca seca. Na verdade, a síndrome de Sjögren ela pode se apresentar de múltiplas maneiras, porque tem toda a sequência de apresentações que pode ter desde a glândula normal até a glândula com dimensões aumentadas, até a glândula completamente atrofiada. Mas geralmente o que a gente vê é a atrofia glandular, uma lipossubstituição geográfica da glândula parótida. Esse aspecto em favo de mel é relacionado a essa infecção crônica que vai fazendo estreitamento e dilatação dos ductos e vai dando um aspecto em favo de mel que são múltiplas dilataçõezinhas da glândula, como nesse caso, assim, múltiplos cistinhos da glândula. E calcificações pontiformes também são bem características. Lembrar que tem um risco de linfoma aumentado. O tumor de Warthin, ele não é uma lesão completamente cística, nem sempre, né? Ele pode também se apresentar como uma lesão sólido-cística. Ele tem um quadro clínico bem característico, que é homem fumante e na faixa etária de uns 60 anos, então com uma idade um pouco mais avançada. Geralmente ele tem uma predileção pela cauda da glândula parótida e pode ser uni ou bilateral.
Então, quando essa lesão aparece em questões de prova, muito frequentemente ela aparece já falando: "Ah, é um homem fumante, sexta década de vida e tinha uma lesão na cauda da glândula parótida". Às vezes você nem precisa ver a imagem, o quadro clínico já é característico de tumor de Warthin. E aqui eu trouxe para mostrar os padrões da curva de permeabilidade da glândula parótida. Isso é algo que a maioria dos serviços já faz, mas nem todos os serviços têm essa disponibilidade. Então, eu acharia talvez um pouco injusto cobrar isso numa prova, mas como é algo muito aceito, eu preferi trazer. Então, as curvas de permeabilidade mostram o padrão de realce ao longo do tempo. E o adenoma pleomórfico, ele tem um padrão muito característico, que é um padrão de platô ascendente. Então, à medida que vai passando o tempo, vai aumentando o realce da lesão. O tumor de Warthin, ele tem um wash-in e um wash-out maior que 40%, ou 30%, depende da referência, mas esse padrão é muito característico. E o tumor maligno é o inverso, enquanto o adenoma pleomórfico, que é o principal representante do tumor benigno, tem um platô ascendente, o tumor maligno ele tem um platô descendente, ou seja, ele vem e vai descendo com o tempo. Tem um washout menor do que 30%. Então esses são os três padrões, lembrar, o adenoma pleomórfico, platô ascendente, tumor de Warthin, um washout maior que 40, e tumor maligno, um platô descendente. A ressonância magnética com permeabilidade tem uma chance de acerto aí de cerca de 90%. Então é isso, queria agradecer e boa prova para vocês.